Gênesis capítulo 21. Vamos começar a leitura no versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e o despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo do Senhor chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Amém. Aqui nós temos um momento e a história de uma dor materna, de uma reação de um filho, de uma recusa da presença do pai, de muita angústia numa família, de uma depressão causada por um acúmulo de problema familiar. E como Deus olha tudo isso? Nós temos a história em que Deus tinha prometido a Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos, em Ur. Sua esposa Sarai tinha 66 e era definidamente constatada como uma mulher estéril. Ora, a frustração existia naquela casa. E naquela época, Abraão e seu pai eram idólatras. A Bíblia diz que Abraão e Terá adoravam outros deuses. Chega o momento em que Terá morreu e agora Abraão está, o príncipe da Caldeia, muito rico, mas ele não tinha futuro, porque ele não tinha uma descendência. E Deus fala com Abraão e promete uma descendência. Deixa a tua terra, a casa do teu pai, tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Abraão ouviu o grande sonho, ressuscitando descendência. Abraão foi. Passaram-se anos. Abraão estava com 86 anos, Sara com 77. Quando Abraão tinha voltado da guerra com outros reis, e ele estava preocupado porque os outros reis podiam voltar. Foi quando Deus apareceu para ele e disse:
Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Abraão estava muito mais preocupado com a descendência. E Abraão atacou de frente. Que mais poderás me dar, se um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, um escravo nascido na minha casa. Deus disse para ele: não, Abraão, não será este o teu herdeiro, será um filho nascido de ti. Viu como Abraão tinha confundido? Deus tinha dito para ele: em ti e na tua descendência. Mas ele já tinha achado que ia ser através de um escravo que ele adotou. Deus disse: não, não foi isso que eu falei. Eu disse que o teu herdeiro será um filho nascido de ti. Abraão, coitado, com 86 anos, Deus disse: vem cá. Chamou Abraão lá fora. Olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas, se é que tu podes enumerá-las. Tua descendência vai ser assim. Se alguém, Abraão, puder contar as estrelas do céu, também vai poder contar a tua descendência, que será numerosa como a areia que está na praia do mar. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Viu? A justificação é pela fé na palavra de Deus desde o Antigo Testamento, não é pela lei. Bem, Abraão chegou em casa e você sabe como são as coisas. Com uma novidade dessa, ele com 86, Sara com 77, ele com a novidade dessa, não ia contar para a mulher dele? Chegou lá: Sara, eu não vou dizer para vocês o que é que Abraão disse para Sara, porque não está escrito na Bíblia. Aí já ia inventar coisa demais. E eu só sei que ele falou direitinho e Sara olhou para o impedimento. Sara olhou o paredão. Sara olhou a impossibilidade. Sara olhou para as coisas em volta, para o ventre estéril e disse: daqui não vai poder. Desse mato não sai com ele. Deita-te com a minha serva egípcia. Ora, Abraão não duvidou. O amigo de Deus, viu? Deitou e engravidou a serva. E aí nasceu o problema. A serva Agar, quando se viu grávida do patrão, lógico que ela se considerou superior à esposa dele. Eu tenho no meu ventre o herdeiro de todo esse império. Eu tenho no meu ventre o sonho do meu patrão. A mulher dele não pôde dar um descendente. Eu dei. Eu. E ela começou a desprezar Sara. Sara disse para ela: Abraão, essa escrava está me humilhando dentro da minha casa. Abraão disse: o problema é seu, chama a atenção dela. Sara chamou a atenção, capítulo 16 de Gênesis. Sabe o que ela fez? Ela se mandou, foi embora, achando que Abraão ia atrás. Quando chegou no deserto, ficou lá parada. O anjo do Senhor disse para ela: Sarai, Agar, de onde vens? Para onde vais? Ela disse: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Volta e humilha-te, porque concebeste, darás à luz um filho, cujo nome será Ismael. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A mão dele será contra todos, a mão de todos contra ele, e ele habitará fronteiro a todos os teus irmãos. Os seus irmãos. Olha o que foi que Deus disse.
o teu filho Ismael será como um jumento selvagem. Você já viu dizer que alguém domesticou um jumento selvagem? Ele viverá fronteiro a todos os seus irmãos. Veja como é o mundo árabe. Eles se misturam? Não. Essa característica dos árabes está escrita em Gênesis 16, e quem disse foi Deus. Mas ela voltou. E o menino pariu Ismael. Ismael cresceu na casa de Abraão, e era o sonho de Abraão um filho. Agora Abraão tinha um filho, tinha o seu herdeiro, ele achava. E cada vez mais Abraão se apegava àquele menino. O menino tinha 86 anos quando ele nasceu. Ora, a mãe está amamentando o filho, Abraão chegava lá, Sara ficava olhando. Sara foi ficando cada vez mais esquecida. Não é? E o menino ocupava o centro. O menino foi criado para reinar. Ele nasceu em berço de ouro. Todo mundo se curvava a Ismael, que era o herdeiro do trono. Quando Abraão estava com 99 anos, Sara estava com 90. Deus aparece para Abraão e, entre tantas coisas, Deus diz para ele: de hoje a 1 ano eu virei a ti. E Sara terá tido um filho. Capítulo 18 de Gênesis. Sara, o que é isso? Ele disse: de hoje a 1 ano virei a ti, terás tido um filho. O nome do teu filho vai ser Riso, porque tu riste. Bem, Sara, aos 90 anos, pariu o filho da promessa, Isaque. Nasceu Isaque. Sara com 90 anos, pensa aí. O sonho da vida toda. E agora, como é que vai ser nesse lar? As atenções de todos se voltam para Isaque. Os empregados, todos agora, viram a fofocazinha dentro de casa. E agora Ismael pelo menos metade do trono, ó, já era. Ismael não aceitou o irmão. Ismael não aceitou perder. Ismael sabia que era uma humilhação, porque enquanto não havia um irmão, ele era o herdeiro, mas agora ele é o filho da escrava. E o filho da esposa agora toma a frente. Então ele odiou Isaque sempre. Quando Isaque fez 2 anos, entre os semitas, Abraão era semita, Sarai era semita, porque eles eram da tribo de Sem. Havia uma cerimônia, que era a cerimônia chamada desmame. O menino fazia 2 anos, era dado um grande banquete para celebrar que o menino agora deixava de ser bebê para ser menino. Então, ali em diante, ele não mamava mais. E era um grande banquete, uma grande festa. Só que para Ismael não teve essa festa, porque a mãe dele não era semita, a mãe dele era de Misraim, do Egito. Egito era descendência de Cão. Então, Ismael ficou com tanta raiva de ter
o banquete para Isaac, que ele não se controlou, ele maltratou Isaac diante de Sara. Ora, Sara agora com 92, o filhinho dela, ter que ser humilhado dentro de casa, ela foi para Abraão e disse: manda embora essa escrava com o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. A Bíblia diz: pareceu isso mal aos olhos de Abraão, por causa de sua serva e do menino. Mas, com certeza, meus irmãos, houve um quebra-pau. Houve uma briga. Você já viu mulher brigando com o marido? Você já brigou com o seu marido? Nem levante a mão. Porque senão eu teria que levantar a minha também. Eu já estou viúva há muito tempo para lembrar de briga. Mas nós sabemos que a briga foi feia, sabe por quê? Porque até Deus veio interferir. Ei, calma, olha aqui, está escrito. Não te pareça, e Deus diz para ele, não te pareça isso mal, porque por causa do moço e por causa da serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque é por Isaque que será chamada a tua descendência, versículo 12 do capítulo 21. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Está vendo? Aí Abraão se acalmou. Quando foi de madrugada, pegou um odre de água e um pedaço de pão, chamou o moço e a mulher e mandou eles embora. Mandou eles embora. E aí vem um dos versículos mais tristes que eu acho, em Gênesis. Eles saíram andando errantes pelo deserto de Berseba. O que significa que toda mulher sozinha, com um filho, ela anda errante. Ela não está completa. Ela não tem marido. Mulher com um filho, ela vai errante, sozinha, sem o marido. Ela não conhecia o deserto, ela era do Egito. O menino nunca tinha passado necessidade, nunca foi preciso pensar o que eu vou comer, onde eu vou dormir. E agora, no deserto, única coisa que tinha, um pão e um odre de água. Lógico que acabou. Quando acabou a água, e o grande problema de água do deserto é a água. Eu morei no deserto 3 anos e meio. E quando a gente vai para algum lugar no deserto, a gente toma pílula de sal. Por quê? Porque a água do corpo vai evaporando e com isso vai o sal do corpo, a pressão vai baixando. Se você não repõe o sal, primeira coisa, você desmaia. E em seguida morre. Ali. Então acabou a água, quer dizer, eles ficaram desprovidos de tudo. E quando acabou a água, a mãe olha para o rapaz, desfalecendo, e ela põe debaixo de um dos arbustos. Ela botou. Eu queria que você prestasse atenção a esta cena. A Bíblia diz assim, capítulo 21. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Esse rapaz tinha 16 anos no mínimo. Você vê que o próprio Deus o chama de moço. Ismael tinha 14 anos quando nasceu Isaque. Isaque completou 2 anos, ele tinha, esse rapaz, pelo menos 16 anos.
Quando você vai ao Museu do Cairo e você vai na maior sala de tesouros que tem, que é a sala de Tutankhamon, que é um rei, um faraó da dinastia Tut, você vai ver que ele era casado. Naquela época, na antiguidade, um rapaz de 16 anos era adulto o suficiente para casar. Ismael, a mãe põe debaixo de um dos arbustos. O que é que tem com esse moço? Em vez dele estar tomando conta da mãe, a mãe estava tomando conta dele, depressão. Abra os olhos com depressão. Abra os olhos. A depressão, ela é doença. Tem gente que diz assim, está com depressão? Isso não é doença não, isso é falta de oração. É sim. Então vai no presídio que todo mundo devia estar com depressão. Vai na escola de samba, todo mundo tinha que estar com depressão. Não é? Porque quem é que está lá orando? Depressão é doença, isso é ignorância a pessoa dizer uma coisa dessa. Crente, eu não vou procurar o médico não, porque depressão é falta de oração. Isso é ignorância mesmo. Isso é ignorância. Você está confundindo depressão com opressão. A depressão foi a primeira vez estudada no século IV antes de Cristo. Por Hipócrates, ele deu o nome dessa doença humor negro ou melancolia. Ela começa com uma leve anedonia. Anedonia é ausência de prazer. E ela vai prosperando até os mais altos graus e níveis de perda total de desejo de viver. O último grau da depressão é o desejo de morrer. E quando um depressivo começa a falar de morrer, abra o olho, porque ele vai buscar a morte. Porque a morte para ele não é o final da vida, a morte para ele é o final da dor. É como um remédio que você toma para passar a dor. Então ele vai buscar. Então nem todo suicida se suicidou porque o diabo fez. Não, porque ele estava doente. Porque ele estava doente. Nós precisamos ter misericórdia quando julgamos os outros. Esse rapaz, depressão. Preste atenção na alma de Isaac. Desculpe, de Ismael. Primeiro nasceu. Desde pequeno ele ouviu, de um lado, que ele era o príncipe, herdeiro do trono. Do outro, as pessoas diziam, mas a sua mãe é escrava. Ele cresceu vendo Sara como esposa e a mãe dele como escrava. Ele não gostava disso. Ele não gostava disso. Eu digo isso para vocês porque eu vivi uma situação parecida, porque o meu pai traiu a esposa dele com a minha mãe e eu nasci. Então eu vi o meu pai com a esposa dele que não era minha mãe. E eu vi a minha mãe com o marido dela, que não era meu pai. Então, a insegurança é muito grande. Só que no caso de Ismael, 1000 vezes pior do que a minha, é que ele, o pai dele, tinha uma esposa legítima, semita. E a mãe dele era uma escrava comprada. Então isso era a primeira ferida na alma de Ismael. Ele cresceu ouvindo a fofoca. O filho da escrava virou herdeiro. O filho da escrava é o único herdeiro. Quando começou a fofoca, ele estava com 14 anos. 13 anos.
Sara dizendo que estava grávida, todo mundo riu. Porque a velha que nunca engravidou, agora com 90 anos estava grávida, disseram, naquela época não tinha Alzheimer, ficou doida, ficou caduca. Só que o ventre da velha foi crescendo. Começaram a dizer, até que um dia nasceu um garotão. E aquilo, o versículo de Jó, o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu na vida de Ismael, e ali foi o grande tombo da vida dele, na derrocada. Nasceu o filho semita, nasceu o filho da esposa, e ele se tornou praticamente o bastardo, o filho da escrava. Aquilo foi uma pedra muito grande na alma dele, para ele ter que sustentar. Foi um peso muito grande. Veio na alma dele muita ira, muita rejeição, porque a ira é resultado de quê? De frustração. Frustrou o plano dele de ser o herdeiro total de Abraão. Por quê? A frustração, ela produz a ira. Eu costumo dar eu vou dar um exemplo aqui. Você está aqui, você está sonhando que quando sair daqui, você vai pegar o seu carro e você vai para o restaurante encontrar com sua família para almoçar. Aí quando chega, tudo bem, você está feliz. Quando chega lá no carro, você diz, cadê a chave? Você não sabe onde botou a chave. Você começa a ficar agoniada, você perdeu a chave. Aí você fica irado. Você fica irado porque você não pôde cumprir com aquilo que você sonhou. O acúmulo de iras produz neurose. E o acúmulo de neurose vai produzir uma depressão. Depressão é resultado de acúmulo. Agora, Ismael vê todo mundo. Os amigos, seguramente, Abimeleque estava lá, o rei, com seu amigo Ficol, pode olhar a história. Todo mundo homenageando Isaac, que estava fazendo 2 anos. Sarai do lado do marido. E a mãe dele, a mãe de Ismael, lá na senzala. E ele, qual era o espaço dele? Eu sou filho de Abraão com a serva, com a escrava. E ele não foi criado com essa mentalidade. Então ele se sentiu a pior das criaturas, ele teve muita ira. Chegou o momento que ele não controlou a ira, ele maltratou Isaac e Sara viu. Acabou. Ele devia ter uma rejeição aberta contra Isaac. Só que agora ele não se controlou e Sara viu. Sara exigiu que ele fosse mandado embora. E Abraão, porque Deus disse para ele, mandou embora. Agora, na hora que Abraão acorda eles de madrugada, olhe bem. No capítulo 21, levantou-se Abraão de madrugada. Abraão não deixou amanhecer o dia. Acorda Ismael, de 16 anos. Acorda a escrava, dá para eles um odre de água e um pão e diz, vão embora e não retornem. Ali foi o golpe de misericórdia. Ele, foi embora.
a rejeição do pai. Vai embora. Acabou. Isso é o que eu tenho para vocês. Acabou. Esse menino se arrastou pelo deserto. Esse rapaz. Quando chega um ponto, ele sucumbiu. Não quero mais andar. Não quero mais viver. Nada vai dar certo. Ele olhava para trás e via que tudo na vida dele foi um engano. Foi uma mentira. O amor do pai por ele era uma mentira, porque quem ama não manda embora. A proteção do pai foi uma mentira, porque quem ama não deixa sem. Ele não tinha pai. Cadê o pai? Cadê a segurança? Todas as pessoas em quem ele confiou negaram. E a única que estava presente era a culpada da infelicidade dele. Quem mandou ela deitar com o patrão, sabendo que ela era escrava, para deixar ele nascer? Ela era a culpada da vida horrível que ele estava tendo. Não valia a pena morrer. Ela deixou, porque ele não andava. Ele não queria ir para frente. Ele estava se arrastando. Quando ela viu que ele ia morrer, não tinha mais água, ela botou embaixo de um arbusto. E ela se afastou, para não ver morrer. Sabe quando a gente não tem mais uma palavra para dizer? Quando a gente não tem mais uma palavra para expressar a dor? Quando você não tem mais como verbalizar a dor que você sente, você grita. Foi isso que Agar fez. A Bíblia diz que ela levantou a voz. Está aqui. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Ela gritou de dor. Sabe aquela dor que você não sabe verbalizar, só sai o som. Chorou. Porque o filho dela ia morrer. Ela só viu a morte. Se você pensa como estava o coração daquele rapaz, pensa como está o coração dessa mãe. E quando a sua alma está nessa situação, a sua mente não raciocina. Deixa eu lhe dizer por quê. Porque os nossos juízos são vários. Eles se encadeiam e o resultado é um raciocínio. O raciocínio é o resultado de muitos juízos que se encadeiam. Quando a nossa mente está acumulada, os raciocínios não se encadeiam com perfeição, os juízos não se encadeiam com perfeição, e o resultado é o raciocínio prejudicado. Foi o que aconteceu aqui. A única coisa que tinha na cabeça de Agar é: ele vai morrer. Porque nós estamos no deserto e não tem água. Não tem água. Nós estamos no deserto e ele vai morrer. Ela tinha certeza daquilo. Então, ela gritou. Só que quando ela gritou de dor, Deus respondeu: que tenha, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Você diz, como é isso? A mãe que gritou, Deus ouviu a voz do filho,
está escrito. E se está escrito, é verdade. Que essa palavra de Deus é eterna. Não temas que esteja, Agar. Qual é o problema, Agar? Não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Olhe bem. Você diz, mas o que é isso? Como é que Deus ouviu a voz do menino se foi a mãe que gritou? É o que está escrito. O que significa que quando o seu filho não grita, é você que tem que gritar, para que a voz dele seja ouvida por Deus. Quando você grita, Deus ouve a voz do seu filho que está na boate, que está na prisão, que está nas drogas, que está na safadeza por aí. Deus ouve a voz dele no seu grito. Porque Deus não é bobo. Quando Deus foi formar aquele filho dentro de você, Ele pegou do pai do menino só a semente. Viu? O pai depositou a semente, se foi embora já era, não tem problema. Não tem problema. Só que Deus ali toma aquela semente e vai tecer um corpo para aquela vida que Ele trouxe. Pegando o seu oxigênio, as suas vitaminas, as suas proteínas, os seus sais minerais. Ele pega o seu sangue, mulher. Ele pega a sua vida. E Ele tece um corpo para o seu filho. Quando o seu filho está pronto, o seu filho sai. Quando o seu filho sai, os seus seios, que nunca deram trabalho, nunca lhe chamaram atenção, começam a pulsar. Eles aquecem, eles empedram, eles doem. Por quê? Porque nasceu o filho. Aí traz aquele menino e bota no seu seio. E ele vai com a boca procurando o mamilo. Quem ensinou? Ninguém. Quando ele encontra o mamilo, que ele dá aquela sugada, você agradece a Deus que ele não tem dente. Ele suga. O que é que ele está sugando? O leite que já foi o seu sangue. Ele foi formado do seu sangue e agora se alimenta do seu sangue transformado em leite. Quando Deus quer falar deste amor, desta conexão, Ele diz para Abraão: Abraão, eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Shaddai é uma palavra do hebraico que vem da raiz do verbo shad, que significa amamentar. Toda mulher que está amamentando, ela é uma Shaddai. E quando Deus diz, eu sou El Shaddai, El é Deus Todo-Poderoso. Significa, eu sou o Deus Todo-Poderoso que te amamento. Como é que você amamenta um filho? Você pega, você põe ao encontro do seu seio e você segura, enquanto ele suga o sangue transformado em leite. E ninguém venha tomar aquele filho do seu colo que você não entrega. Por quê? Porque você está amamentando. Eu me lembro que houve, há muitos anos, um momento do assalto no Banespa. Não tem mais Banespa, mas era o Banco de São Paulo. E na fila do banco tinha uma Shaddai. Uma mulher com um bebezinho no colo. E os assaltantes, era um assaltante que entrou,
para assaltar o banco. Quando ele viu que não conseguia, porque chamaram a polícia, ele disse para a mulher: me dá a criança. Ela disse não. Ela correu e fez assim com a criança. O corpo dela virou escudo para a criança. Ela disse: não, pode me matar, mas meu filho eu não entrego. Quando ele se viu acuado, ele disparou a metralhadora nela. A criança só morreu porque um tiro pegou no pescoço da criança. Mas ela fez do corpo dela um escudo para proteger o filho. Shaddai. O filho estava no colo. Quando Deus diz para Abraão: eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo: eu sou aquele que te toma nos braços. Eu te trago ao encontro do meu peito. Eu te amamento com a minha vida. E se alguém vier contra ti, o meu corpo é o teu escudo. Vai ter que me vencer primeiro. Quando Deus diz para Agar, Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Ele está dizendo para todos nós aqui: quando você chora pelo seu filho, Deus ouve o choro dele. Quando você geme pelo seu filho, Deus ouve o gemido dele. Quando você intercede pelo seu filho, Deus ouve a intercessão dele. Por isso, minhas irmãs, a primeira obrigação de uma mãe é ser a intercessora pelos seus filhos. É ser a intercessora. Se você não intercede, se você não grita a Deus pelos seus filhos, você está em débito. Porque Deus lhe chamou para isso. Pode estar pregando o evangelho no mundo todinho. Pode estar nos maiores púlpitos do mundo. Mas se você tem filho, a primeira obrigação diante de Deus é orar por ele. É interceder por ele. É buscar a Deus pelo seu filho. É chorar diante dele. Aí Deus diz para ela: você tem que gritar. Mas tem certos passos que como mulher você tem que fazer. Primeiro, ergue-te. Segundo, levanta o rapaz. Terceiro, segura-o pela mão. Aí vem a minha parte: eu farei dele um grande povo. Pronto. Primeiro você se ergue. Uma mãe arrebentada no chão, desfalecida, não presta para nada. Tem mulher que quando o marido larga a família, se manda, ela quer morrer. Ela se arrebenta. Ela não presta mais para nada, parece até que foi embora o estômago dela, os rins, o fígado, a vida, o pulmão, foi embora. Foi não. Você encontrou aquele homem depois que você era adulta? Ele passou na sua vida? Chore sim, sinta sim, porque você não é de ferro. Mas saiba que diante de Deus, você é uma pessoa independente dele. Então erga-se, levanta o negócio aí, vamos embora. Deus ainda é Deus. E foi Ele que me formou aqui, me chamou como mãe. Ele foi embora, os filhos ficaram. Por quê? Deus formou os filhos no meu ventre. Graças a Deus que meus filhos ficaram comigo. Primeira coisa, você vai se levantar. Segunda, levanta o teu filho. Tem que levantar o filho. Tem mãe que fica, tá vendo o que seu pai fez?
aquele cafajeste não serve para nada. Olha o que ele fez com você, ele deixou você para ir embora atrás de uma pilantra, de uma não sei o quê. Olha o que seu pai fez. Você vai botando. Você pensa que está menosprezando o marido, você está menosprezando o seu filho. Sabe por quê? Aquele homem é o pai dele. E ninguém quer saber que tem um pai safado. Então você pensa que está ajudando seu filho? Não. Você está piorando a situação dele. Eu me lembro, quando a minha filha era pequena, ela devia ter uns 3 anos, ela virou para o pai dela, o meu marido, e disse: pai, como que você sabia? Como que você sabia que esta aqui é a mãe que eu queria para mim? Olha, aonde vai a cabeça de uma criança? 3 anos. Todo filho quer saber que o seu pai é um homem bom, é um homem inteligente, é um homem que tem qualidades fantásticas, mas que ele pode errar. Como você vai levantar o seu filho? Você sabe que seu marido não está prestando para nada, mas você não vai dizer para o seu filho, porque se você disser, você está piorando a situação do garoto que já foi desprezado pelo pai. Você não vai mentir, você vai dizer: olha, meu filho, vou dizer, o seu pai está passando por uma época péssima na vida dele. Ele é um homem que casou comigo, que me prometeu tudo. E tem uma coisa boa, filho. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida desse homem. Porque só com este homem eu teria um filho como você. Então vale a pena passar por tudo para ter um filho como você. Além do mais, deixa eu lhe dizer, seu pai é um homem sadio, olha você como é sadio. Seu pai é um homem inteligente, olha como você. Vai procurando, catando tudo quanto é qualidade do safado, entrega para o seu filho. Você levanta o seu filho. Você levanta o seu filho. Eu me lembro, quando meu marido morreu, a situação ficou muito difícil, porque eu estava em Singapura fazendo um curso de liderança cristã, quando ele morreu. Bem, depois que ele morreu, minha filha, que era advogada, foi no gabinete dele lá da Petrobras e descobriu que o santo varão não era tão santo assim. Ele tinha uma vida dupla, ele era safadinho, adúltero. E eu vinha saber. Lógico que quando eu vinha saber, eu queria que ele ressuscitasse para eu matar. É isso. Depois de um tempo, nós estávamos sentados na mesa. Minha filha ainda estava viva. E meu filho estava lá. E ele ficou muito ofendido quando soube que o pai dele era adúltero. Então, ele disse: mãe, ele estava com 19 anos, já na faculdade de odontologia. Ele disse: mãe, se a senhora tivesse que casar hoje, qual seria o tipo de marido que a senhora ia querer? Eu disse para ele: ia casar com seu pai de novo. A senhora, eu digo: eu ia casar de novo com ele. Mamãe, depois de tudo que a senhora soube, eu disse: amei loucamente seu pai, acho que ainda amo depois que morreu. Meu único namorado na vida, nunca desejei outro.
Mas a primeira razão que eu tenho para casar com ele 50 mil vezes é que só com ele Deus poderia ter me dado um filho como você. E para ter você como filho, vale a pena sofrer o que for preciso. O menino chorou, como eu nunca tinha visto meu filho chorar, e me abraçou. Olhe, levantei o meu filho. Você precisa dizer coisas boas, afinal de contas. Minha irmã, na hora que você se rendeu a este homem, você estava maravilhada, não estava? Não estava? Estava assim. Deixou ele fazer tudo. Você estava maravilhada, então segura naquela maravilha que seu filho foi fabricado. Segura a maravilha daquele momento. Entrega para o seu filho. Deus está dizendo: ergue-te, levanta o teu filho, mostra para ele como ele foi fabricado. Que momento de amor, de enlevo, de prazer. Olha o princípio. Ergue o teu filho. Ergue-te. Levanta o teu filho. Toma-o pela mão. Agora ele precisa que você seja um com ele. Segure na mão dele. Segurar na mão significa andar junto. Não é para você tirar a liberdade dele, mas é para você somar com ele. Fique de olho, atenta, vigilante. Deixa ele crescer na vigilância. E Deus disse: se você se ergue, se você levanta o seu filho, se você o segura pela mão, deixa o resto comigo. Deus diz assim, eu gosto quando Deus diz isso. Eu farei dele um grande povo. Pronto. Você só tem que dar esses 3 passos. Deixa o resto com Deus, que Deus prometeu. Ela levou a sério. Aí vai acontecer uma coisa. Ela pensou: então tem futuro para o meu filho. Porque Deus disse: farei dele um grande povo, só depende do que eu vou fazer. Então ele não vai morrer debaixo daquele pé de arbusto. Aí, ela sai naquele buraco que ela estava. Porque ela estava num buraco assim. Vai morrer. Não tem água. Vai morrer. A única coisa que ela via era a morte do filho, porque não tinha água. A mente dela estava vendo só aquilo, Ângela. Não via outra coisa. Sabe o que aconteceu? Deus abriu os olhos dela. Abrindo-lhe Deus os olhos. Foi que ela viu um poço de água nascente que estava bem ali junto dela. O poço estava junto dela. A solução para que o filho não morresse estava ali, mas ela não via, porque ela só olhava a morte. Está vendo? Está vendo? Você tem que aprender a ver. Ver. Olhar dentro das possibilidades. Olhar a verdade. Quando a sua mente está conturbada, você não vê a realidade dentro da verdade. Você só vê os problemas. Além do mais, tem gente que cresce dizendo, ouvindo assim: não, você tem que saber olhar aqui, você tem que você sabe, e você sabe, você tem que considerar, olha lá o que estão pensando, olha lá o que estão, você não tem que olhar o que estão pensando, porque você não sabe o que os outros estão pensando. Você tem que ver a realidade. Eu sou filho de Deus, eu tenho pai.
Então, como é que se age nessa situação? É melhor ficar quieta e deixar Deus agir para não atrapalhar. Olha aí como Sara veio atrapalhar. Em vez de deixar Deus tinha dito para Abraão: em ti, na tua descendência. Por que ele foi procurar escrava? Porque Sara viu, mas desse mato não sai coelho, arranjou um problema. Até hoje. E vai ter sempre. O que eu quero dizer? Agar olhou a palavra de Deus. Abrindo-lhe Deus os olhos, veio um poço de água. O poço de água estava perto dela. Mas o filho ia morrer de sede, porque ela só via secura, falta d'água. E o poço estava junto dela. Correu lá, pegou água, encheu o odre, deu para o menino. Acabou. Ela não via a solução do lado. Está vendo? Não via. Você, quando está na agonia, você não vê a solução ali do lado. E Deus diz: eu não sou um Deus distante. Eu sou um Deus tão próximo de ti. Buscar-me-ás, eu serei achado de ti, se tu me buscares de todo o coração. Eu não sei porquê, quando eu estou pregando, o tempo faz assim, parece que eu tenho tempo contra mim. Quando vocês orarem por mim, vocês orem: Senhor, quando a irmã Edmé estiver pregando, dá tempo para ela, segura o tempo. Porque é uma perseguição isso. Aí, a Bíblia diz: Deus estava com o rapaz, lógico, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Ai, ai, ai. Preste atenção. O deserto não ia ser a sepultura dele? Agora ele domina o deserto. Ele domina sobre a sepultura. Ele domina sobre as dificuldades do deserto. Ele se vira o senhor do deserto. Houve na Bíblia a história dos ismaelitas. Dominavam pelos desertos. Por quê? Não ia morrer no deserto. Mas por que não morreu? Porque teve uma mãe que gritou. Sua mãe, ele habitou no deserto de Parã. E sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Aprendeu. Ela sofreu porque ela era do Egito e teve filho com um homem que era de Sem. Agora ela disse: já que meu filho é meu descendente, é do Egito, ele vai casar com a mulher da terra do Egito. Deixe seu filho casar com o jeito do mundo e você vai ver que ele vai sofrer. É melhor casar dentro do reino, como Paulo diz: não vos ponhais em jugo desigual. Aqui nós temos o resultado na vida de uma mãe que gritou a dor, que gritou para Deus. Deus ouviu a voz do filho. Quando você orar pelo seu filho, chame pelo nome dele diante de Deus. E Deus vai ouvir a voz do seu filho. É necessário que saibamos fazer. Mas antes de eu terminar, quero deixar para vocês um princípio de intercessão. Esse princípio de intercessão é um princípio, na verdade. Vocês lembram quando Lázaro estava para morrer? Não tinha jeito. Não tinha jeito para a vida de Lázaro. Ele ia morrer. Viu, doutora Ângela? Só se você estivesse lá. As irmãs, Marta e Maria, mandaram um mensageiro a Jesus.
Quando o mensageiro chegou lá, ele entrega a mensagem das duas. Qual foi a mensagem? Como foi que ele entregou? Eu vou ler para vocês. Eu quero que vocês, como intercessoras, aprendam esse princípio, porque ele está escrito aqui, abra sua Bíblia, em João capítulo 11. Versículo 13. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 3. O mensageiro, quando viu Jesus, disse: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ele não disse: está enfermo aquele que te ama. Ele disse: está enfermo aquele a quem tu amas. Por quê? O amor de Lázaro por Jesus é nada. É um amor de pecador interessado. Mas o amor de Jesus pelo pecador é verdadeiro, é eterno, é profundo. Então, quando você ora pelo seu filho, você diz: Senhor, o teu servo que tu formaste no meu ventre, fulano de tal, a quem tu amas tanto, neste momento precisa de ti tanto, mas o que você leva de frente é a verdade do eterno amor de Deus pelo seu filho. É em cima do amor de Deus, que é verdade, que você estabelece a sua oração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto